da nossa lição do trimestre, né? Hoje vamos falar sobre a comunicação de Deus com o profeta, né? Vai ser uma lição bastante interessante, mas antes de qualquer coisa, saudar os nossos irmãos internautas, né? Todo o Brasil, até do exterior, gente que está nos assistindo aí, prestigiando. Eu queria dar uma sugestão para vocês, quem puder. Nós, na quarta-feira passada agora, apresentamos uma live no Núcleo de Estudos de Política e Conservadorismo, né? Falamos sobre a estratégia, né? A agenda, né, do ativismo gay para destruir a sociedade. A ideia é essa mesmo, né? Destruir a sociedade. Foi uma live bastante interessante, foram 2 horas que a gente mostrou documentos, mostrou, né, informações relevantes, coisas que estão acontecendo aí, né, que estão, de alguma maneira, perturbando a Igreja de Cristo, a sociedade e as famílias. Se você puder assistir, vale a pena, está lá no YouTube, né, Giovanni? youtube.com/Fábrica EBD. Se você puder assistir, vai lá, na verdade, dentro da Fábrica EBD, tem o NPC, que você pode participar lá, a gente vai disponibilizar artigos, né, material lá para consulta, artigos de jornal, textos, tá bom? Coisa muito interessante, coisa muito boa. Hoje nós vamos ter aqui a presença, vocês já viram, está aqui do meu lado, aqui, não posso nem esconder. Pastor André Mourão. Pastor André Mourão é o nosso diretor aqui do Departamento Socioambiental aqui da igreja. Pastor Mourão que vai nos trazer essa lição de hoje. Então, o pastor Mourão é tão importante que até o pastor Ailton veio assisti-lo, prestigiá-lo. Pastor Ailton, só membros do Sinédrio. Né? Vai ter um concílio hoje aqui. Bem, gente, quem quer receber o pastor Mourão com alegria no coração, só para rimar, porque aí vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Mourão e pedir que ele nos abençoe com a ministração dessa lição. Deus amado, louvamos o teu nome, te agradecemos, a Deus, por esta noite, podemos estar aqui na tua presença, te agradecemos, a Deus, por podermos partilhar, Senhor, dessa lição tão importante. Abençoa o teu servo, ministra, Senhor, a nós através dele, Senhor, que ele possa, Deus, ser um fanal de luz, transmitir a mensagem do teu evangelho, transmitir, ó Deus, essa importante lição, que possamos, ó Deus, sermos grandemente abençoados pela vida do pastor André nessa noite. Abençoa, Deus, ajuda, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Mourão. Paz do Senhor para todos aqui presentes, é um prazer. Louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo Edivanei, que nos fez esse convite tão precioso. A você que está aí na internet, você que é membro de alguma filial nossa nesse Brasil, ou então membro de outra igreja, ou ainda uma pessoa que aproveitou e viu o canal e resolveu parar para ouvir. Deus possa te abençoar, cada um aluno aqui. Muito tempo que eu não venho na Beriana, né? Nossa vida lá no sócio ambiental é diária, né? Todo dia, agora mesmo estou vindo do sócio, né? Então, nosso trabalho lá de ajudar pessoas não é brincadeira, não. Mas a gente sempre, quando pode, a gente atende esse convite aí e prestigiar cada um de vocês, né? Porque eu acho que, assim, a Beriana é uma escola colaborativa, né? Não existe aqui quem sabe mais ou sabe menos, né? Tem aquelas perguntas que eu vejo. Eu, às vezes, não estou presente aqui, mas no online eu fico vendo, né? Então, é um momento precioso, é único, é ímpar. E esse é legal, porque acaba contribuindo, né? Tem vários mecanismos hoje, quando a Escola Beriana começou, hoje em dia a gente tem vários recursos que podem ser usados, você tem como entrar lá, né, isso na página da nossa igreja, lá no advec.org, tem muita coisa lá. Esse NPC é muito legal, eu já até dei uma olhada, tem uns artigos muito bons aí. Então você pode aproveitar, qualquer pergunta assim, passa aqui o pessoal, os mais canônicos aqui, do Sinédrio, né? Temos aqui a composição do Sinédrio, tem a escola... Aí, Edivanei, é benção pura, né? Só mestre, né? Só rabino, né? Bom, esse trimestre eu acho muito interessante, né? Porque a gente vai tocar num ponto, e aí daí, então, a ideia da importância da contemporaneidade do assunto. Porque quando se trata de profeta, né, a gente lembra logo de profecia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou da Assembleia de Deus, né? Antigamente Penha, desde há 33 anos atrás. Então, a gente, uma certa, vamos dizer, uma vivência dentro da Assembleia de Deus, não só da Assembleia de Deus da Penha, mas de outros lugares. E quando a gente, o pentecostal, geralmente, ele não tem como ele fugir disso. Então, a gente já viu muita coisa,
E a gente tem que começar a pensar do que é o profeta, né? E o conceito do profeta, né? O profetismo, que a gente já viu falar aí semana passada, né? Eu vi a aula do nosso mestre, professor Gilson, né? Pastor, e os palacianos, né? Ele falava muito isso aí, né? Esse termo, né? O pastor Adilton Domingo falou muito isso. Mas a comunicação é uma das coisas extraordinárias. É, na verdade, o mecanismo que move hoje o século. A globalização, a internet, tudo que ainda mais nesse período da pandemia, onde tudo estava se fazendo através da internet. Então, não tem como hoje a gente não se ligar, não se preocupar, não entender o que é a questão da comunicação. Eu mesmo trabalho quase 20 anos na saúde, e a gente está vivendo um momento muito difícil, porque eu olho assim, às vezes a pessoa chega para vacinar e ele pergunta, qual é a marca? É de qual cor? Tem quantos ml aí? Essa vacina é da onde? Eu não sei o quê. E a cultura, que eu costumo dizer lá, da cultura da informação da desinformação. Então, infelizmente, os mecanismos, que vocês já sabem quais são eles informam de um jeito que, quando a pessoa chega lá, já chega apavorada, ela chega com medo de tudo. Quer filmar onde está sendo vacinado, quer filmar onde está sendo escrito lá, o que a gente chama de o escriba, né? Então, isso aí é um problema sério. Então, as linguagens, o código de linguagem é muito diferente. A gente está falando uma coisa, a gente tem um registro, uma fonte fidedigna, e lá a pessoa está ouvindo outra. Então, a pessoa chega, mas eu ouvi falar assim, lá na televisão, que era desse jeito. A pessoa chega lá, a gente chega até com imagem da televisão, só que a gente fala, isso tem que estar no documento, isso tem que estar documentado, está em diário oficial, ou pronunciamento do próprio do excelentíssimo prefeito, ou então do secretário de saúde. O resto é o que está no papel que vai valer. E assim tem sido. Então, se tratando desse assunto aí, da comunicação de Deus com o profeta, a gente percebe que, às vezes, esse canal, ele nem sempre ele é um canal límpido, né? Ou, pelo menos, deveria. E quem tem experiência aí de pentecostalismo sabe como é que é a história, né? Nossa igreja, graças a Deus, sempre foi centrada nisso. Mas tem os extremos. Os extremos são ruins. Por um lado, vamos dizer assim, o formalismo ao extremo, onde não pode nem se falar um glória a Jesus, não pode nem se falar que alguém teve lá uma profecia. E, por outro lado, também, nós temos o lado do radicalismo, né, onde tudo se resolve com uma profecia que está sendo aguardada ou esperada, né? As chamadas, né, as profetadas, né, as visagens, os revelamentos da vida. Mas a gente tem que ter um ponto centralizado. O cristão ele tem que crescer na graça e no conhecimento. Essas duas coisas são importantes para a nossa vida. Desse texto aí, que a gente vai estudar, que está na lição, deixa eu pegar aqui o meu... Falei para o Divanei, fui numa igreja, esse negócio aqui é tão complicado que eu não sabia como fazer, mas aqui é mais fácil, né? Então, a comunicação. O que é a comunicação? Isso é muito importante, porque às vezes a gente distorce as coisas, né? Então, o texto bíblico básico, sem texto não há mensagem, não há comentário, não há estudo, né? É muito pertinente falar aqui que, às vezes, eu dei aula um bom tempo de homilética, né? Não sou especialista no assunto, mas sempre alguém me perguntava, pastor, como é que eu faço para pregar? Eu falei, primeira coisa, ou você ora para ter um texto, ou você escolhe um texto e ora. Porque sem texto não tem como ter pregação. Pastor, estou com uma mensagem na minha cabeça. Já pensou no texto? Não pensei. Então, é melhor primeiro pensar, melhor orar, ou se você leu. Eu não sei quanto a vocês. Geralmente, eu estou lendo, eu já estou visualizando, eu destaco ali, eu começo a refletir sobre aquele assunto, né? Cada um faz de um jeito, mas a melhor forma de fazer é ter um texto, porque sem texto não tem nada. E a escola bíblica aqui, né, a Bereana, nós somos berianos, somos examinadores, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, não tem como ser diferente. Então, são dois textos que são expostos aí. Um está lá no livro de Números, né, pertencente lá ao Pentateuco, né, que é onde vai contar a trajetória desde o Sinai até Gades Barneia, que é onde vai ocorrer ali as várias nuances, vários processos, né, de indas e vindas, de subidas e descidas, de caminhadas, né, de intempéries, dificuldade. O livro de Números é um livro que ele trata um pouco disso aí, né? E o livro de Ezequiel 37, é um capítulo também muito importante, né? É um divisor na questão da profecia, né? Um livro lá no Novo, quase fechando ali, vamos dizer, os livros chamados de profetas maiores, e ele tem uma fundamentação muito interessante. E esse texto escolhido, ele também tem um destaque muito importante, né? Não dá para comentar, mas se você for pegar aí, só para fazer a introdução, aqui, antes de fazer essa parte aqui,
esse livro de Números, capítulo 12, aqui está registrado exatamente, né, a relação com os três subtópicos importantes da lição. Quais são eles? Né? É o que está ali. Não sei se vocês já viram, se você pegar a divisão, ela tem uma divisão importante. Então, está lá. A primeira coisa que você vai ver, se você pegar aqui a revista, vamos desfolhar a revista aí, por gentileza. Primeiro, a comunicação verbal. Depois nós vamos ver a comunicação, né, que é a comunicação por visões e por sonhos. Né? Claro que tem um subtópico que fala dessa mesclagem. Né? Tanto fala quanto vê. As revelações poderiam acontecer desse jeito. Mas, nesse texto aí, especificamente, a gente tem um caso aí, né, que é a diferenciação entre Moisés e os outros profetas, inclusive até entre o próprio Miriam e Arão. Você vai ver que há um destaque. Há uma murmuração, no verso 2 em diante, não dá para falar muito tempo aqui. Uns supõem que, provavelmente, essa murmuração tenha sido por conta, né, da esposa dele influenciar, e ele não queria ser influenciado. Aí tem 4 comentários. Uns dizem que não poderia ter sido Zípora, sim uma outra pessoa. Outros dizem porque Cushita, daí então ia ser de pele escura. Tem vários comentários. Mas o mais interessante é quando ele frisa aí, se você pegar o texto, você vai ver quem está com a Bíblia aberta aí no livro de Números. Abra a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Números, para a gente ter uma ideia aqui rapidinho. Né? Você está com a sua Bíblia aberta. E no verso número 4, diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, veja bem, que é importante aqui destacar, que o Senhor não disse só a Moisés, o Senhor disse aos 3. Então, colocou isso no mesmo nivelamento a nível de audição. Deus não faz acepção, Deus não dá destaque ainda, Deus só bota os 3, tá bom? Aí diz lá, Arão, Miriam, e vós 3 saiam à tenda da congregação. E saíram eles 3, foram os 3, tá bom? O problema já tinha acontecido, alguém tinha murmurado. Provavelmente o verbo hebraico diz que está no feminino, porque o verbo hebraico pode ser no masculino e feminino. Como ele está no feminino, provavelmente quem foi a sedição, quem fez essa murmuração começa com Miriam. Isso segundo alguns escritores, né? E aí o que acontece? E ouvi agora as minhas palavras, o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, né? E depois chamou Arão e Miriam. Veja bem que ele dá um destaque, ele deixa Moisés e resolve falar com Arão e Miriam, que foi eles que estavam murmurando, segundo o verso 1 e 2, você vai ver. E aí ele diz, no verso 6, ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aí dá o destaque do que vai dividir os tópicos. Diz que fala em visão, diz que fala em sonho. Mas veja bem que aqui também é importante que o texto, se houver profeta, ele não diz ainda, ele diz se houver profeta. No verso 7 diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca ou face a face, depende da versão. A minha versão é Almeida corrigida ao fiel, então fala boca a boca, falo com ele. Então ele diz, eu falo por visão, faço por sonhos, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então aqui a gente já vê, né, que há um destaque aqui. E aí por que eu estou falando isso? Porque Moisés vai ser considerado um profeta diferenciado, não melhor, não maior, mas com uma importância, vamos dizer, como o nosso pastor fala, níveis, né? Vamos dizer, Deus estava com ele diferente dos outros. Tanto que depois que ele sai, o que acontece? Não sei se vocês já leram esse texto. Sai logo após a nuvem retirada, que ali significa a presença de Deus, né? Na tenda da congregação, né? Ou a tenda alguns falam tabernáculo também. E aí logo quem aparece, uns dizem que provavelmente tenha sido uma doença parecida com lepra, Miriam. O que vai acontecer? Quem é que vai interceder por isso? Quem lembra disso? Quem é que intercede? O próprio Moisés.
Então, aí a gente também pode aplicar para os nossos dias de hoje. Há pessoas que Deus chama, né, com um nível, vamos dizer, de intimidade maior. O que estava ali em questão não era só Deus falar, estava em questão porque Deus também não fala com Moisés. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. As pessoas querem ter o mesmo, nem todos vão ser a mesma coisa. Há níveis de intimidade, há níveis de espiritualidade também. O de pouca fé, de muita fé. Não vi fé igual a esta. Então, aqui dá um destaque. E a gente vê aqui os níveis, né? Então, ele fala de 3 formas. Os que vão falar diretamente, né, verbalmente, os que vão falar através de sonho e através de visão. Esse texto dá o destaque no que vai acontecer mais para frente, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, aí todo mundo... Eu não sei se alguém tem aqui, alguém formado em comunicação social, né? Ou área de marketing, né? Então, isso aí é só para a gente entender. Mas a comunicação é muito importante, porque quando falta a comunicação, falta tudo. Eu lembro que eu estava numa igreja, aí o irmão falou assim, o senhor não quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele falou, não, eu sou da Bahia. Aí falou, não, rapaz, aceitar Jesus. Tudo bem que Salvador e Bahia estavam dentro, mas ele... Alguém já passou por isso? Você fala uma coisa quando você vê a pessoa falar outra? Você acha que se acontece isso, quando não acontece em relação a gente, talvez, não ter muita... para ouvir a voz dele, a gente está muito preocupado em falar, mas não preocupado para ouvir. A gente está muito atento, né? A gente quer mais falar do que ouvir. E a gente tem que aprender com o Tiago, que ele diz, olha, esteja pronto, né, para ouvir, tardio não falar. Então, você ouve primeiro. Então, o termo comunicação derivado aí do latim, que significa partilhar, participar. Deus, irmãos, Deus, desde o início, Deus sempre quem falar com o ser humano. Deus quer sempre tratar com o ser humano. Essa comunicação é interrompida depois do pecado. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, não diz quanto tempo, não diz quanto durava, né? Quanto tempo durou essas indas e vindas, né? E quando ele estava lá, quanto tempo durava, mas aconteceu. E em algum momento, depois você vê depois você vai ver o texto lá do Gênesis capítulo 3, que fala depois da queda, né? O que acontece? Ele volta num diálogo diferente. Você repara que o texto diz que não há mais, por exemplo, ele pergunta, mas quem disse que você estava nu? Deus que talvez queria continuar o diálogo, mas ele viu que já não havia possibilidade, alguma coisa tinha acontecido. Esse canal havia sido interrompido, havia sido obstruído de alguma forma, porque Deus sempre quis falar com o homem. Deus nunca deixou de falar com o homem. Pastor, mas o que acontece depois? Aí Deus começa a tratar de outra forma. Eu não sei se alguém aqui já estudou sobre esse assunto, mas tem tudo a ver com dispensação e aliança. Se você for reparar, as alianças e a dispensação têm muito a ver com essa questão da comunicação. O que Deus vai fazer agora? Primeira dispensação. Dispensação, quem lembra? Quem estudou dispensação e aliança? Qual a primeira dispensação? Inocência. E eu sempre costumo dizer que inocência na Bíblia não é não saber. É o contrário, é saber e não querer fazer. Não querer se envolver, não querer aceitar aquilo ali, fazer diferente. Porque se tinha uma pessoa inteligente, era Adão, ele sabia. A inocência trata desse assunto aí. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ou dividir comigo esse assunto? Me ajuda aí. Pastor, eu, na verdade, a primeira vez que eu precisei falar sobre essa questão das dispensações aí, né, eu queria, na verdade, estar dando aula até para um público que, de repente, era a primeira vez que ia escutar falar sobre essa ideia de dispensação. E, assim, o que é muito notório é que Deus, ele já, em todas as dispensações, de alguma forma, estabelece uma ideia de comunicação. Isso. Mas o perpassar de cada uma das dispensações, o que me chama muita atenção, é que é uma forma de Deus religar a coerente comunicação daquilo que ele tem vontade para o seu povo, e o povo, de alguma forma, perdeu É como se fosse um Deus incansável de buscar essa comunicação, né, com a humanidade. Por que você vê? Deus, então... Porque quando há pecado, irmão, é tudo, uma cadeia quebrada. A comunicação, ela é interrompida. As pontes viram muros, né? As palavras, elas cessam. O ouvido fica gravado, né? A fala fica comprometida. Por que a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 1, do caminho dos pecadores? Porque todos os nossos sentidos têm a ver com a nossa alma.
Já reparou que a Bíblia não fala que vai salvar o espírito, fala que salvar a alma? Não é antropologia aqui o assunto. Mas só para a gente começar a entender que Deus quer tratar é com aquilo que leva a cada um de nós o nosso sentido, porque o nosso sentido são a porta da nossa alma. Não é isso? Por isso que a Bíblia fala, ó, cuidado no que você fala, onde você bota a sua mão, né? O mal não é o que entra, não é na verdade o que entra, é o que sai, né? Então você vê que o sentido, quem tem ouvidos ouça. Se você for reparar, essa é a porta da alma. E é ali que tem que tomar cuidado, né? Se você for ver, por exemplo, Gálatas capítulo 5, sobre a partir do verso 22, que são os frutos do Espírito, e anteriormente estão lá as obras da carne, também está descrito isso aí. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. E pode reparar que, por exemplo, a Bíblia fala para você fugir. A Bíblia não manda você fugir de Satanás, manda você resistir. Mas quando a Bíblia fala de prostituição, manda você fugir. É um negócio meio de doido, né? Mas voltando aqui ao assunto, reparem bem. Desculpa aí. Só você entender, quem é o emissor aí, pessoal, na comunicação? Quem é que está emitindo, né? Quem é que está abrindo o diálogo? Sempre vai ser Deus, irmão. Deus, na Bíblia, a revelação plenária é Deus falando e o homem escrevendo, né? A gente não diz que são os autores, são os escritores, porque o autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve presente na humanidade. Em Gênesis capítulo 6, fala que eis que o meu Espírito não agirá mais no homem, pois este é carnal. Então, o Espírito Santo começa então a se revelar esporadicamente em determinadas pessoas. Daí vai vir, né, os canais, o sacerdote que fala do povo para Deus e o profeta que fala de Deus para o povo, né? Esse canal aí, ou seja, Deus vai criar meios, recursos, né, e ferramentas, instrumentalidade para poder se comunicar com o homem. Então Deus sempre vai ter uma forma de se comunicar com o homem, seja pela natureza, seja pela consciência, seja pelo profeta, seja pelo louvor, de alguma forma, seja pelas visões, pelos sonhos, né? Mas reparem bem, quem que é o canal aí? Então vamos lá. Emissor, receptor, geralmente somos nós. Nós temos que entender isso. A gente às vezes precisa mais para ouvir, como o caso que daqui a pouco a gente vai falar de Samuel. Samuel vai ter que aprender a ouvir uma voz que ele achava que sempre ouvia, mas não era aquela voz. Já reparou que às vezes a gente ouve uma voz, a gente acha que uma coisa, mas é outra? Quem é que já não confundiu, por exemplo, a voz da sua mãe te chamando? Ou a gente que tem mais idade, do nosso filho nos chamando, ou dos nossos netos? Já reparou que às vezes os canais são às vezes confundidos? Às vezes não, e há muitas profecias que não tem nada a ver com Deus. Tem 3 fontes de profecia: humana, divina e diabólica. Humana do conhecimento, diabólica da confusão. E a divina? Da integração, da restauração, da exortação, da comunhão, né? Então, aqui, o código, quais são o código de sinais, pessoal? Está aí, ó. É a palavra de Deus, as visões, os sonhos. Esses são os códigos que Deus usa. Deus não vai... Deus tem como a gente vai ver, por exemplo, Balaão, Deus usou uma mula, mas é um caso de exceção, né? Mas, normalmente, Deus usa os seus canais. Quem são os seus canais? São os profetas. São aquelas pessoas que se colocam na disposição de Deus, né? Israel precisava manter o seu monoteísmo diante do politeísmo que estava à sua volta. Canaã era um lugar, né, com uma complexidade muito grande, né? Um paganismo absurdo, né? Eles consultavam, irmãos, é um negócio tão absurdo que eles usavam vísceras de animais para poder ver, o fígado, por exemplo, para consultar a linha para dizer o que aquilo iria acontecer. Consultavam animais, consultavam árvores, né? Dependendo. A gente já vê isso na Bíblia. Por exemplo, a religião mais antiga, o animismo, que é tornar aquilo inanimado em animado. Os totens, né? Depois, aí vão surgir as antigas religiões, né, que vão depois formar as religiões mais recentes, ao ponto de chegar às 5 religiões que nós temos, grandes religiões, né? E tem subdivisão aí dentro. O tipo de comunicação, nós temos a verbal, está aí.
a não verbal, que a gente utiliza, por exemplo, um sinal, né? Na Bíblia também tem isso, né? Deus dá alguns sinais. Quem lembra de Gideão, né? Gideão falou, agora quero que fique tudo aqui com molhado, né? Com sereno, e agora é o contrário. A gente pode fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A gente pode fazer isso como Gideão fez? Vocês acham que isso aí seria uma heresia? Seria provocar Deus? Ou não? O que vocês acham? Não estão fazendo pergunta para mim, eu faço para vocês. Na questão do relógio, né, proceder e voltar, falou com Moisés. Mas uma coisa que eu queria falar com o senhor é o seguinte: Deus criou Adão, né, a figura do Adão, com capacidade plena, né? É muito interessante isso, né? Quando ele é criado, que Deus fala que ele é imagem e semelhança de Deus, Deus já cria Adão com capacidade e intelecto de conversar com o Adão, né? Depois de Adão, nunca mais surgiu homem nenhum que não tivesse que aprender, né, a linguagem, falar, aprender todo esse percalço até chegar a uma idade madura de consciência, de inteligência, capaz de efetivar um diálogo com uma outra pessoa, né? E Deus tem a preocupação, né, foi algo tão pleno a construção do homem, a criação do homem, que ele já faz um homem capaz de dialogar com ele, né? A palavra de Deus diz que depois que Adão foi criado, ele deixou ele para colocar nome nos animais, e quando chegava a viração do dia, Deus vinha para perguntar: como é que está aí, Adão? Tudo bem? Legal? Tudo em paz? Quer dizer, o próprio Deus viu no homem a necessidade de comunicar com ele, né, de interagir com ele dentro daquele momento da criação. Depois disso, né, algo fenomenal não tem mais. Uma criança hoje, para que o senhor possa interagir com ela, tem que passar pelos processos, né, de crescimento, de intelecto, de aprendizagem, né, tudo isso para que se possa conseguir um diálogo com essa criança e ter um diálogo, né, capaz de colocá-la no entendimento, no discernimento daquilo que ela está falando. Não, a gente fala, como diz minha avó, da pérola aos porcos, né? Se eu conversar com uma pessoa que não tem o mesmo nível, né, de intelecto, de compreensão, né, não se tem uma comunicação, porque não é possível ter. Se o senhor não fala a mesma linguagem, se o senhor não tem, basta alguém, né, ser de outra nacionalidade, como temos hoje vários idiomas, isso passou pela Bíblia também, na construção da Torre de Babel, na divisão das línguas, né? Basta que o senhor converse com outro, né, que não possa lhe compreender, que não tenha a mesma lógica de língua, né, que nós não vamos comunicar, não vamos conseguir entender o que aquela pessoa quer nos dizer. Então, essa criação plena do homem, né, essa preocupação de Deus, né, já na própria criação, estabelecer um contato com ele, né, é algo fenomenal. É verdade. Agora, interessante, pessoal, passando aqui o slide, senão a gente também não dá para... Bom, é isso aí, deixa eu ver se é isso que eu botei aqui. É isso aqui, é isso mesmo. Vamos ver, então, os objetivos da lição. Isso é muito importante, porque quando fiz pedagogia, na verdade, fui fazer a faculdade, eu primeiro queria fazer história, depois eu fui a biologia, que era a minha área ambiental onde eu trabalho, depois eu fui fazer pedagogia. Então, eu acho que é legal. Não sei se tem algum pedagogo aqui. O pedagogo tem mania de didática, né? Professor, tem sim. O senhor fez uma pergunta e ela ficou no ar. Eu estou percebendo, só estou adiantando para ver se alguém vai responder durante o... O senhor quer responder? Não, eu não quero responder, eu só quero... Não, eu estou esperando alguém, né? Porque o professor, a gente não pode parar cá do tempo, né? A pergunta ficou no ar. Nós que estamos aqui podemos interagir. Isso. Agora, o ouvinte que está
online, ele Era deve estar bom pensando, vocês, né? a pergunta não foi respondida. É. Agora, eu entendo o seguinte, quando Deus fala com Gideão, ele tem uma tratativa com Gideão, certo? Certo. Quando ele fala com Moisés, um outro nível, como o senhor colocou aí, são níveis, né? outro nível. Todavia, essa questão de usar até mesmo objetos, ou esses detalhes da comunicação nossa com Deus, eu creio que depende muito da maturidade cristã do homem, do cristão. De acordo com o grau de fé, com a relação que você tem com Deus, aí ele se manifesta. Todavia, a gente tem que entender que não podemos fazer disso uma doutrina. É isso aí. Por exemplo, a doutrina do velo de lã seco, a doutrina do velo de lã molhado. Isso aí chama de pragmatismo, pragmatizar. Não podemos levar para esse nível. É. Agora, você, dentro do seu nível espiritual, da sua maturidade, da sua fé, você pode ter uma relação com Deus. Nós, por exemplo, quando às vezes damos aconselhamento ou ouvimos alguém, e essa pessoa chega, Deus me falou que eu tenho que fazer isso, isso e isso. O que o senhor acha? Eu não acho nada, Deus já te falou, entendeu? Nosso pastor Silas fala muito sobre isso. Deus já falou, já te direcionou. Agora, a gente nem pergunta como foi que Deus falou, porque é de acordo com o seu grau de fé, com a sua maturidade, com a relação que você tem com Deus. Aí há essas manifestações que são peculiares e bem particulares. A Bíblia também tem muita especificidade. Por exemplo, veja a situação que se encontrava Moisés quando Deus vai falar com ele. E ele diz que era de lábios, né? Duros, né? Que ele não sabia falar, né? Veja como ele estava, onde ele estava, o local que ele estava, a situação que ele enfrentava. Agora veja Gideão. A prova danada. Medianitas roubavam tudo deles. Ele estava lá no lagar malhando o que o trigo. Não era nem lugar, mas era o momento. A gente tem que aproveitar o momento, né? Aquela era uma estratégia. Então, valia tudo. Você tinha que sobreviver. Então, e aí o que acontece? E o período também na Bíblia, do livro de Juízes, que é um período terrível. Onde, por exemplo, não se vivia mais vamos dizer, uma teocracia, né? Não se vivia estava dividido. Você vê que o livro, os juízes foram levantados também no período mais difícil de Israel. O povo saiu do Egito, mas parece que o Egito não saiu deles. Os costumes que você vê, tinha juízes que 40 anos se voltava tudo de novo. Parece que aquilo é cíclico, né? As pessoas estavam lá, de repente, Deus diz, cadê Deus? Não tem Deus, vamos resolver do nosso jeito. E dá indício já no Sinai que isso estava dentro deles, quando lá, Moisés já tem idade, será que Moisés vai voltar? Vamos resolver do nosso jeito. A gente sabe, a gente quer dar jeitinho nas coisas, né? Está dizendo o nosso Jesus. Deus não falou aquilo, como aconteceu, por exemplo, com o rei Saul, quando ele viu que estava rejeitado, porque havia se metido nos profetas, beleza, ele era rei, não era nem para isso, mas foi. Depois se resolveu sacrificar, Deus falou, está cortado. Aí ele vai consultar os oráculos, não, Deus não falou. Não falou de jeito nenhum. O que ele foi? Necromante. Daí que acontece, todo mundo já sabe o resultado disso. Então a gente tenta dar o nosso jeito. Então, Deus tem que me dar um sinal. Ele não tem que dar nada, a gente tem que demonstrar para ele, né? Então vamos ver. Os objetivos aqui. O saber é muito interessante porque a gente não consegue fazer nada se a gente não souber das coisas. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, o ser humano precisa, então, de saber. Saber faz parte também da criação. Quando Deus coloca o homem, Deus deu a ele uma importância muito grande. Deus mandou que ele cuidasse daquele lugar, que Deus cultivasse aquele lugar, né? Tanto que ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntora, alguém para ficar com ele, ser uma auxiliadora. Mas o homem precisa saber. Você faz uma coisa que você não sabe, a gente tem capacidade cognitiva de discernimento, a gente é mediatista, a gente vai mediar as coisas, enquanto o animal é imediatista, ele reage por instintos, nós não, nós reagimos por raciocínio. Por isso que é importante a gente estar na nossa consciência plena, não se deixar levar pela ira, porque a ira destrói essa capacidade intelectual, essa capacidade de ligação com Deus, que é interrompida imediatamente, abrirai não pequeis. A ira destrói, a ira acaba com mediatismo, quer dizer, você pode mediar, para pensar, para raciocinar, pensa 2, 3 vezes naquilo ali, e isso que é complicado.
Então, saber, então, a comunicação, isso já acontecia. A principal delas está aí, ó. É a mais clara de todas. As pessoas achavam que profecia era língua estranha, que é uma outra coisa diferente, né? Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, são os 9 dons, né? Estão divididos em 3 partes, dom de revelação, né? Dicção, e está lá. E não tem nada a ver. Uma coisa é você falar língua estranha, outra coisa é você interpretar essa língua estranha. É diferente. Profecia está lá. Capítulo 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele explica o que é a profecia. São palavras que as pessoas entendam. E isso é muito importante. Porque a questão da forma verbal é a melhor forma. Por exemplo, Deus está usando pessoas como agora. Vai usar os nossos cultos. É um profeta que está ali. Uma coisa é o dom de profecia, nosso pastor sempre fala. Outra coisa é o dom de profeta que está lá, Paulo escreveu nos Efésios. Ali é uma outra coisa. São os 5 ministérios, que é uma coisa para a gente conversar depois. Ter ciência. Ter ciência é o quê? Você desenvolver o saber, você experimentar, você manifestar daquilo que você sabe. Quando você sabe, você vai dar ciência, você vai ter contato com aquilo ali, né? Finalmente entender, porque não adianta você só saber daquilo ali, você ter ciência, e você não concluir nada daquilo ali. Porque o entendimento é tudo. Quando você entende algo, você sabe o que precisa ser feito. Muita gente fica pedindo sinal. Senhor, eu queria um sinal para ver se é para eu dar o dízimo. Não tem isso. Senhor, eu queria saber se é para eu pegar meu dízimo e dar para alguém. Não é para fazer isso, está lá na Bíblia. A coisa que Deus não vai falar, está escrito lá, está revelado lá. Está bem claro. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, se é aquela pessoa ali que eu vou casar. Não, não é isso. Deus não vai fazer você gostar de uma pessoa. Não. Você que escolhe o Deus. Deus, essa aí. Deus, não, essa aí não vai dar certo, não. Isso é complicado, é para você. Isso é muito, como é que é? Muita areia para o seu caminhão. Não dá certo, não. Deus não vai intervir nisso, irmão. Agora, se você orou, Senhor, está aqui. Isso é importante falar. Eu orei também bastante. Minha esposa está lá, ó. Graças a Deus, né? Bom, o texto, que aí eu quero fazer um comentário textual, que é o principal. E aqui tem um quadro muito legal, né? Característico do que é essa relação da comunicação entre o emissor e o receptor, né? Tem ali o código, né? Tem ali também, muito importante, que é a descrição de como se faz isso. Eu peguei, então, contextualizei dessa forma aqui, né? Fiz em 4 subtópicos, para a gente entender. E aqui é isso aqui, eu quis colocar assim, porque eu achei interessante. Por exemplo, nós vemos lá, se você pegar o texto, né? Todo mundo já conhece esse texto, você conhece a história, como é que começa, a Ana está lá, desesperada, né? Não dava filhos para Eucana, foi para o templo orar, o sacerdote ali achou que ela estava, na verdade estava clamando. Ali Deus responde e ela vai ter o Samuel, ele está no templo, lá ele cresce, e a gente começa a ver a diferenciação. Então, por exemplo, a palavra jovem que aparece lá, ela fala que ele foi desde a infância até a sua adolescência. Mas eu quero destacar a ênfase nesse período do treinamento, porque você acha que a gente surge profeta da noite para o dia? Deus chama você da noite para o dia? Deus faz uma varinha de condão, você vai ser pastor. Não. Então, aqui fala de uma parte muito importante que eu estou colocando aqui. Para que a gente saiba entender o nosso ministério, o nosso chamado, né, ouvir a voz de Deus, tem um treinamento para isso. Quantas vezes ele passou no templo dia e noite? Até a hora que Deus vai manifestar a ele. Tem pessoas que ficam anos. Já deveria ser pastor, deveria ser. Por que não é? É Deus, irmão. Deus faz de um jeito que a gente não entende. Olha aqui, na parte 3:1, que ainda no versículo 1, a palavra do Senhor é muito valia naquele dia, de muito valia. Então havia escassez. Por que havia escassez? Porque a gente estava no período transitório. O período dos juízes, que foi um período terrível, o livro de Juízes termina dizendo que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Era o período mais terrível que se passou. Depois do Egito, os 430 anos, depois que o pessoal sai de lá, e o período da peregrinação, da divisão das terras, cada um tendo a sua tribo, esse é um período onde vai se fixar, e precisa se fixar por causa do nacionalismo, precisa se fixar a religião monoteísta, porque em torno havia gênero politeísta, extremamente agressiva, né, extremamente politeísta, praticante de várias coisas absurdas,
né, como culto, a sacrifício de criança, ao deus Moloque, a Dagon, aos filisteus, e todas essas coisas que você provavelmente já tem ouvido falar. Mas olha aqui que interessante. Por que havia escassez? Porque havia escassez? Porque não havia. E não havia ninguém em destaque. Depois de Moisés e o seu substituto Josué, parou. Não houve mais alguém daquela qualidade, ou pelo menos parecido com a de Moisés. Então, o que vai acontecer? Ali, o Eli, que é o sacerdote, né? Outra coisa, a sua linhagem foi perdida. Ninguém sabe exatamente de que linhagem ele vai herdar. Radicalmente vai mudar, e eles vão surgir. E a sua linhagem vai começar de uma maneira que nenhum escritor explica direito, e termina também de um jeito, e ali acaba. Depois só Abiatar, muito tempo depois. Mas olha aqui, o que eu quero destacar é isso aqui. Não havia visão manifesta. Nenhum profeta reconhecido publicamente. Quer dizer, não havia ninguém de destaque. O sacerdócio dele estava comprometido, por causa dos seus filhos, da sua permissividade, né? O governo estava praticamente falido, vamos dizer assim. Deus, então, o povo pede um rei, porque toda a nação tinha que ter. Então vai se implementar uma monarquia do jeito, não do jeito que Deus queria, mas do jeito que o povo queria. E foi implementado. Deus precisava, então, levantar alguém. E aí nós vamos ter o último juiz e vamos ter o profeta, que também vai ser sacerdote, né? Que vai ser o Samuel. Agora, outra coisa muito importante. Então, eu estou falando aqui da escassez. A gente trazer para o dia de hoje, o que acontece, irmão? Quantos profetas que realmente tem uma mensagem que vai... A gente teve os profetas do caos, não sei se você ouviu falar, porque isso aí é porque o mundo vai acabar, essa pandemia, que não sei o que vai morrer gente, né? Inclusive, a própria estatística de alguns órgãos especializados que diziam ser especialistas também diziam isso, que ia morrer milhões de pessoas. Uma coisa absurda, né? A gente viu isso, os profetas do caos, os profetas da discórdia, né? Até hoje, os profetas, né, que querem implementar a ideologia de gênero, todas essas coisas, são vozes, são porta-vozes da mentira, porta-vozes das coisas escandalosas, para provocar uma reação nas pessoas. É o que eu estou falando. É a cultura da informação e desinformação. A ideia é informar para desinformar. Essa que é a ideia, desconstruir o discurso do conservadorismo, né? O discurso daqueles que creem em Deus, que acreditam numa família, que valorizam os princípios cristãos, judaico-cristão. Essa que é a ideia. E por último aqui, você vai ver que, olha o que diz aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tempo. Então, o que acontecia? Parava-se para fazer a manutenção, trocava-se a lâmpada, trocava-se o óleo. E ali, nesse momento, que Deus, então, vai falar com o Samuel. Ou seja, fala de renovação. Deus tem renovado, tem levantado pessoas. Quantos crê aqui, irmão? Você é um porta-voz de Deus, né? Você é um profeta que Deus tem levantado você para essa nação. Para quê? No meio de todo esse caos, a lâmpada era reacesa, Deus vai levantar. Ele levanta Samuel justamente no período mais terrível, onde o próprio sacerdócio estava todo comprometido, né? Aí eu coloquei aqui, ouvindo a voz de Deus, né? Aqui, entenda o propósito da sua vida no reino de Deus, no verso 4. Entenda esse propósito, irmão. Qual é o teu chamado? Né? O que Deus separou você? Para simplesmente ser... Não estou dizendo que ser um ouvinte da palavra de Deus é ruim, não é isso. Mas o que Deus quer de cada um de nós? De você, de mim. É só a gente estar aqui, pronto, e acabou, né? Então, segundo, saiba ter conhecimento de quem te chama, porque se você for analisar o texto, ele vai lá e para. Ele para, aí responde, mas não era ainda a voz de Deus, né? O sacerdote, ele desconfia, não fui eu não, pode se assentar. Vai lá deitar de novo. Ele deita, mais uma vez, uma segunda e uma terceira vez. Aí o próprio sacerdote entendeu que Deus estava trocando o comando, que Deus estava renovando. Lembra da lâmpada?
Deus estava acendendo uma lâmpada que não era mais a do sacerdócio dele. Que o porta-voz já não era mais ele. Que aquilo que ele pouco ouvia, agora nada ele ouviria mais. E aí Deus levanta Samuel. Olha aqui. Esteja pronto para atender o chamado. Quem sabe Deus está chamando você aqui? Né? Teu irmão que falou aqui, eu comecei aqui na Beeriana, hoje eu sou aluno frequente. Quem sabe você? Eu gosto muito de aula para adolescente. Então, um dia eu estava conversando com os adolescentes, eu falei assim, qual o tipo de aluno que você é? Você é o número 1, número 2, número 3, número 4. Aí eles falaram, eu quero ser o número 1. Mas você sabe que é o aluno número 1? Para mim, o aluno número 1 é aquele que só anda com a revista. Número 2 é aquele que anda e abre a revista. Qual é a lição de hoje? O número 3 é aquele que anda, abre e até lê a revista. Mas o número 4 é aquele que anda, abre, lê e estuda a revista. Ô, pastor, então eu quero ser 4, né? Por que a gente quer ser o número 1, né? Eles ficaram bravos comigo, né? Porque a gente quer ser logo o número 1, né? Se você inverte a ordem das coisas, as pessoas não querem. Todo mundo quer ser o primeiro, né? Todo mundo quer ficar de ponta, né? Ninguém quer ficar esperando a voz de Deus. Seja obediente. Por quê? Não adianta você ouvir a voz de Deus, entender de onde é que veio, quem está te chamando, você não ser obediente. Isso é legal, porque ele espera ali. E ele já sabia, você acha que, não tá, eu vou conjecturar aqui, mas Samuel percebia as coisas, né? Tanto que a Bíblia usa um termo muito legal, diz assim, que Samuel não conhecia o Senhor, mas também usa a mesma expressão, diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Espera aí, por que Samuel não conhecia o Senhor? Não conhecia porque não tinha tido experiência, não conhecia porque não tinha tido ouvido a voz, não conhecia porque não tinha ainda respondido ao seu chamado, não conhecia porque ainda não tinha tido essa intimidade, porque a gente faz 3 relações aqui. Primeiro é ouvir, segundo é você ter noção de quem você está ouvindo, segundo é você atender o chamado, terceiro é você aguardar o chamado, e quarto, você praticar aquele chamado. Daí você vai da intimidade para a espiritualidade. Espiritualidade não é aquilo que você compra na esquina, não é hora de joelho, irmão. É o discernimento das coisas. Porque qual é o motivo que faz você orar? Qual é o motivo que faz você clamar a Deus? Qual é o motivo que faz você estar aqui hoje? Porque para você estar aqui, alguma coisa aconteceu antes lá. Porque se não aconteceu, você está aqui porque está. Alguém te impulsionou, alguma coisa move a sua vida, alguma expectativa, algum objetivo maior, alguma concentração na sua cabeça está lá. Não, eu tenho um chamado. Quando eu me formei em pedagogia, a gente cantou essa louvor. Eu tenho um chamado, né? Aí os alunos lá na faculdade, estranho isso aí. Cada um entrou com uma música, eu entrei com essa música, né, do 4x1. Eu tenho um chamado. Quantos têm um chamado de Deus aqui? Quinto, aprenda a ouvir com atenção. Não basta só ouvir, irmãos. Já reparou? A gente tem muitas vozes, muitos porta-vozes, né? Muitos videntes, né? Muitas pessoas que estão vivenciando coisas, estão vislumbrando, né? Mas, irmão, saiba entender que você tem que saber ouvir também. Presta atenção de onde está vindo essa fonte, de onde está vindo essa voz. E, por último, saiba entender o chamado de forma correta. Qual é o teu chamado? Eu, quando aceitei Jesus, até uns anos atrás, né? Eu fui para a igreja, eu gostava de louvar, eu era horrível, irmão. Era horrível demais. O primo da minha esposa, ele cantava, André, vem aqui. Fui fazer uma segunda voz horrível, de estar cara rachada. Até que um dia ele me chamou no canto e falou assim, André, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse negócio de cantar não é contigo, não. Por que tu não vai ler a Bíblia, cara? Aí eu brinco e digo, não é que esse negócio deu certo? Professor, por isso que é bom a gente ser tardio em falar. Quando o senhor disse que lá na faculdade, no dia da formatura, o senhor entrou cantando, eu ia perguntar, mas o senhor entrou cantando mesmo? Não, entrei ouvindo. Aí eu fiquei quieto e agora o senhor dá a resposta sem que eu perguntasse. Ouvindo. Louvado seja Deus. Que se eu ando cantando ia ser um problema. Não sei se alguém lembra aqui, eu não sei a época de vocês, mas a época do pastor Ronaldo, né? Não sei. Mas, por exemplo, a gente tinha mania, a pessoa entregar o microfone, né? Assembleano, e cantava um corinho. E aí, entregava o microfone, você cantar. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Senão nunca mais vou voltar aqui nessa igreja. Vai ser um culto de libertação, vai todo mundo embora. Expulsar todo mundo daqui de dentro. Que a pessoa canta um corinho e já te entrega para você continuar. O irmão olhou para mim e falou, não vou cantar, irmão, não sou bom nesse negócio, pelo amor de Deus. Outra coisa, saiba no que você é bom.
Então, o nosso pastor fala, pior coisa é você fracassar naquilo que você é bom, que é pior. Então, sabe entender que tem coisa que você não vai ser tão, né, vamos dizer, dedicado, então, assim, tão aplicado, e então, assim, vai ter um resultado excelente. Você sabe disso. Você não sabe? Tem coisa que não vai dar. Não adianta ir forçar. Bom, aí eu falo dessa questão aqui da comunicação. Isso aqui é importante, irmão, por quê? Comunicação de Deus com o profeta ela é distinto para a marca de um início profético e autenticar o seu chamado. Não basta você chegar lá e ser. Eu vou fazer... Não, tem uma autenticação. E qual era? Um porta-voz precisava primeiro ouvir a sua voz. E era um conhecido por ter uma mensagem para entregar ao destinatário, ou seja, um receptor. Ninguém ia pregar e não ter um direcionamento. Se você pegar bem, você vai ver. Por que Deus chamou Moisés? Para ele ver a sarça que não consumia e ser feliz? Falou, volta para sua casa, você saiu do palácio, agora vai trabalhar lá com ovelha e vai ser feliz. Você, né? Vai ser feliz. Não. Toda vez que Deus chamou alguém para um propósito, Deus não chama ninguém simplesmente para chamar. E Deus não... Tem um ditado que dizia assim, que Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que Ele chama. Porque se Deus chamou, irmão, pode ter certeza, você está aqui nesse lugar, pode ter certeza, você que está aí pela internet, você não está aqui à toa na Beriana, né? Você tem um chamado, isso aí, pode ter certeza disso. Eu me lembro que o nosso ilustríssimo consultor doutrinário da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto, ele falava assim, né? Lá fora você aprende o ABCD, e aqui você aprende a obedecer. É um negócio assim fora do comum, né? Bom, comunicação verbal. É interessante aqui, eu fiz o resumo por causa do tempo, eu também fiz um rascunho aqui mesmo, porque tem hora que foge, irmão. Vamos ver. Então, o que é o verbalizar? É você expressar o código. Você tem lá o emissor, o receptor e o código. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem que ser claro isso, irmão. Né? Por quê? Porque hoje em dia, o que a gente vive, eu costumo dizer, eu dou muita aula de religião, então eu falo o seguinte, há muitas portas para você entrar, mas nem todas vão ter saída. Você vai entrar. Então, ouvir, todo mundo ouve. Tem até a profecia agora pela internet, tem pelo WhatsApp, tem pelo Facebook, tem pelo Instagram. Você que está aí, Deus está falando contigo. Né? Não sei se alguém já passou por isso, está passando assim. Eu até estou excluindo esses negócios. E antigamente, que subia aqueles áudios, que você não sabia de onde é que veio, não sabia a fonte, não sabia de onde é que era, não sabia quem estava falando, nem para quem estava falando, estava lá ouvindo. Você que está aí, parece até aqueles filmes, né? Aqueles desenhos, olha para cá. É com você mesmo. Né? Essas coisas, irmão. E também aquelas vozes. Outro dia o irmão veio falar comigo. Antigamente tinha uma matéria chamada liturgia, então no seminário. Então o que a gente fazia? Era como que se dava os cultos, como é que era vamos dizer, o mecanismo, né? As ferramentas, as separações, né? De que era o culto, como ele acontecia. Liturgia antiga, hoje não é mais assim. E o irmão falou que ele pegou a palavra, aí ele foi ler, aí falou, pastor, posso dar uma palavra aqui? Ele falou, pode. Irmão, Deus está dizendo aqui que não é para a gente ter mais esse culto, é para todo mundo ir embora para sua casa. Irmão, porque e onde é que ele leu, irmão? Atos Apóstolos daquela viagem, que o tempo já era passado, um jejum, para todo mundo ir para casa. Ninguém vai se perder, irmão, fica tranquilo. O que vocês acham que aconteceu? Um cabaz foi chamado. O outro que pegou a Bíblia lá nos 4, antigamente a Bíblia tinha o chamado período intertestamentário, já ouviu falar disso aí? As 4 páginas em branco, e abriu e Deus falou, Deus não quer falar hoje aqui com a gente, não. Não sei se vocês pegaram esse tempo dessa Bíblia. Então, tinha, né? Eu coloquei aqui o seguinte, irmão. Qual é o objetivo, então, da mensagem verbalizada? Quando você prega a palavra, você ensina, ela tem esses aqui, ó. Manifestar a vontade de Deus. A gente prega e ensina para manifestar a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade soberana. Deus tem o áudio soberano. Deus tem a primazia em todas as nossas mensagens,
tem que ser cristocêntrica. Isso é uma coisa importante, né? Outra, exortar não é acabar com a pessoa, é cobrar ânimo. Outra, denunciar o pecado. Nós vimos os profetas fazendo isso. Todos os profetas fizeram isso, né? E quem não fez foi punido por causa disso. Então, se você pegar o período, por exemplo, da monarquia ainda no Reino Unido, reino dividido, e você vai ver o período pré-exílio, exílio e pós-exílio, você vai ver acontecendo isso aí. Todos os profetas, seja o profeta que profetizava para o reino do sul ou para o reino do norte, né? Seja o rei que se levantava e desobedecia o Senhor, que a maioria fez isso, ou seja, aquele profeta da renovação, de qualquer forma, todo profeta auxiliava no reinado. Havia aqueles profetas que eles eram profetas mais errantes, e tinha aqueles que andavam e os que escreviam, os literários, não literários, mas de alguma forma o profeta ele também fazia essa parte, isso é importante. Ensinar o povo, o profeta também não só exorta, ele ensina o povo, ensinar é importante. Aliás, nós estamos aqui por causa do ensino, né? Quantos amamos aqui o ensino da palavra de Deus? Jesus pregava enquanto ensinava quando pregava e também curava. Isso era muito importante. Bom, temos aqui revelar e mostrar o poder de Deus. Também é muito importante, nós temos casos disso, como Elias, Eliseu, né? Outros profetas, né? E por aí vai. Advertir sobre as consequências da apostasia, né? Que é perda do primeiro amor, perda da fé. Há muitas pessoas que se apostataram, deixaram o seu princípio, a sua ortodoxia, né? O seu primeiro ensino, a sua primeira convivência. Quem diz que tem o primeiro amor? Não tem, porque se você só tem um amor, irmãos, aí ele é intensidade. Não tem segundo amor, não tem terceiro. Você ama a Deus ou você não ama a Deus. Ou você é fiel a Deus, não existe você pouco fiel a Deus ou muito fiel. Você é fiel a Deus. Não existe você cristão ou meio cristão. Até dizia um termo antigamente, fala, como é que era? Crente Raimundo, perto na igreja, outro no mundo. As pessoas falavam isso, né? Então você tem que ter uma definição de quem você é, para quem você está servindo. Você tem que entender qual é o seu papel nessa história toda, nesse enredo. Porque se tem uma coisa que a Bíblia trata, sempre haverá um emissor Deus querendo falar e sempre querendo que as pessoas ouçam sua voz. O próprio Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus quer falar, que Deus quer que as pessoas ouçam a sua voz, isso é claro. E Deus, quando você abre a sua boca e fala para alguém, Deus está te usando para uma pessoa. Aqui, nós vamos falar um pouquinho dessa comunicação direta aí. Eu até coloquei aqui. Bom, na lição, se você pegar a lição aí, 1.1, tem várias coisas aí, mas eu destaquei assim porque eu acho que fica mais didático para a gente, né? Então, nós vamos ver aí, primeiro, a comunicação verbal direta. Eu escolhi, então, Moisés, né? Que está aí, vocês dão para ver. Né? O texto fala exatamente essas três coisas, né? Característica de Moisés: fiel em minha casa, tá bom? Boca a boca falo com ele e vê a semelhança do Senhor. Não que ele era igual ao Senhor, mas que ele tinha as características justamente que Deus precisava para aquele lugar, para aquele momento. Moisés era um profeta diferenciado, ele era um estadista, era um legislador, também era um intercessor, e ele também era aquele que fazia ligação, porque ele viveu 40 anos no palácio, depois de viver 40 anos no deserto, 40 anos até chegar à entrada de Canaã, onde ele vai falecer. Mas se você for ver, Moisés tinha essa característica diferenciada. Não houve profeta igual a ele. Apesar de nem ter sido implementada a dinastia ainda dos profetas, né, propriamente dito, mas a Bíblia diz que ele era um profeta que falava face a face com o Senhor, boca a boca. Então, Moisés é importante porque você vê a reflexo disso. Se você pegar, por exemplo, esse próprio texto aí, não sei se vocês já abriram aí, vamos abrir números de novo, só que dessa vez, né, nós vamos se ater aí no verso 7 e 8, que eu coloquei aí. Se você ver, lá a gente volta desse texto, que é importante, e diz, aqui, ó, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ora, mas nem havia ainda um templo propriamente dito, mas já havia um tabernáculo, que era desmontado e montado. Mas a Bíblia diz que minha casa foi da extensão. Se você trazer para os dias de hoje, você vai ver que muito que a gente tem visto é que o profeta começa na casa. Ele não começa na igreja. O seu sacerdócio, né, você como sacerdote, profeta e rei da sua casa, começa na sua casa.
Se você não tem crédito lá no que você fala, pastor, mas a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua casa. É diferente, é um contexto diferente. Ele está falando o seguinte, o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus para sua casa, para sua família. Se você não consegue pregar para sua família, vai pregar para quem? Né? E o Moisés tem esse destaque por causa disso. Ninguém teve maior característica de verbal diretamente que Moisés. Moisés ouvia de Deus e falava com o povo. Tanto é que ele passa o período mais tenso lá no Sinai, onde não se ouvia a voz, se ouvia o trovão, e quando ele desce, estava o povo lá fazendo tudo errado de novo. Isso não te lembra nada nos dias de hoje, não? Às vezes Deus está usando pessoas, está falando com pessoas, e as pessoas não estão nem aí para a voz de Deus. Deus continua falando, continua exortando, continua... O nosso pastor fala, né, que a repetição didática, a repetição, às vezes, várias vezes, de mensagem que você vê que o Espírito de Deus vai renovando, vai multiplicando, vai trazendo de volta a mensagem que já foram faladas há muito tempo atrás, em vários lugares, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas com o mesmo intuito, com a mesma característica, com o mesmo objetivo. Né? E o Jeremias tem uma característica diferente. Se você for ver, por exemplo, Jeremias é escolhido do ventre, aprovado, separado e comissionado para as nações. Aqui já não está falando de alguém que vai tirar um povo para poder desobstruir e constituir uma nação, né? Uma nacionalidade de um povo separado por Deus. Não sou eu, não. Alguém colocou aí. Né? Reparem bem que Jeremias também é filho de um sacerdote, tá bom? Jeremias vai ser rejeitado pelo povo. Jeremias não pode, né, nem construir família. Deus não fala para ele fazer isso, lá em Jeremias capítulo 16, verso 2 ao 4. É um profeta é um período mais difícil também de Israel, onde o povo foi deportado, ele está lá, fica lá no lugar, sofrendo, padecendo, mas está lá. E ele vai ser o mensageiro. Não, tem um manto aí. Olha aqui. Então você veja que há níveis e também há objetivo diferente. Olha o Jeremias. A Bíblia não diz, por exemplo, que Moisés foi escolhido no ventre da mãe dele, mas o que ele tinha, Jeremias não tinha. Então tem níveis. Então você não quer ter o que o outro tenha. Eu lá no trabalho nessa dia chegou assim, mas a fulana que veio aqui ainda há pouco, ela foi e vacinou. Por que eu não posso? Porque ela é ela, você é você. E eu falo, tenta, a gente não consegue nem cuidar da nossa vida, cuidar da vida dos outros. Por que para um é uma coisa, para outro é outra? Porque Deus quer assim, tem que falar com Deus. Por que para um Deus dá uma coisa, para Deus não dá para outro? Por que Deus falou que face a face e com Jeremias não? Por que um, né, vai para a sarça e o outro vai para o tronco, né? E aí? Por que isso, né? E aí? Está na economia de Deus, está no pacote de Deus, né? Então, se você está aí, meu irmão, passando, pode ter certeza, Deus faz passar por coisa que a vida não faz por outro. Por exemplo, se a gente pegar a Bíblia, viu Elias, de uma hora Elias está lá no Monte Carmelo, passando a foice de todo mundo, e no outro lado está na caverna escondido. E aí? Aos altos e baixos. O profeta não é melhor do que ninguém, o profeta também passa as suas provas, né? Quem é que não passa a prova aqui? Né? Quem é que não passa uma prova aqui, né? Bom, vamos falar então agora dessa comunicação, né, que é intermediária, que está aí na lição. Aí você vai ter aí, que eu coloquei aqui, não dá para esboçar, eu gosto de esboçar texto, sabe? Eu sou meio que exegética, eu gosto desse negócio. Mas se você for ver esse texto de Agar, tem algumas coisas interessantes que servem para nós. Não é só a questão da comunicação, é o que acontece ali. Porque se você vai para o contexto da situação que Agar estava vivendo, você começa a pensar, peraí, porque tudo tem um intuito da mensagem. Não é simplesmente uma fala acompanhada de uma visão. Não? No caso ali, até um anjo que vai fazer isso. Mas o anjo não aparece de qualquer jeito, qualquer hora, qualquer momento. Está lá de dentro. Né? Tinha até o corinho que era engraçado, ele era herege pra caramba. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo ali. Quando tu ia ver, não tinha mais ninguém, só tinha anjo, né? E eu lembro que falava também umas pessoas assim, irmão, não se preocupa não, se você não veio, o anjo está no teu lugar. Eu falei, peraí, como assim? Já ouviu falar isso? O anjo está aqui tomando o teu lugar. Não está não, irmão. Porque a Bíblia diz que os anjos quiseram fazer o que nós estamos fazendo, não puderam. Então é para você fazer, para eu fazer. Né? Mas se você ver o caso de Agar, abra sua Bíblia em Gênesis aí,
sei se você... Vamos lá para o livro de Gênesis. Não dá para falar todos os textos, mas esse aí é interessante, né? O que você nota aí é que eu destaquei duas coisas aqui. Ó, o anjo do Senhor achou junto à fonte da água no deserto. Preste atenção, o capítulo começa dizendo que a esposa, né, que nem era ainda, né, vamos dizer, Abraão, era Abrão, né? Ele resolve dar um jeitinho. Minha esposa não pode ter filho, vou arrumar um jeito. O que ela propõe? Vou chamar aqui a serva, ela vai ter um filho. Depois, aí ela começa a alegar que a serva estava, sabe, sobrepujando ela, né? Dando uma, tipo assim, eu tenho filho e você não tem, eu dei filho para ele e você não deu. O que então a esposa de Abraão resolve fazer? Quem lembra disso aí? O que ela resolve fazer? Hã? E aí, o que ela faz? Ela fica com medo e foge. Vai para onde? Vai para onde? Ela resolve fugir. O que acontece ali, irmão? Deus, então, porque, presta atenção, Deus não trabalha como trabalhamos nós. Ah, deixa ela aí, o problema é dela. Deus vai lá e intervém. Por quê? Porque no projeto de Deus, deixa ter um lugar para todo mundo, só se a pessoa não quiser, irmão. Agora, tem os detalhes aí desse texto, né? O que acontece? Aí, nós vamos ver lá, Deus vai lá, o que Deus faz? Deus usa de misericórdia com ela. O texto diz, se você pegar, quer ver? Aí ainda nesse texto aí no 16, que diz assim, né? O versículo de número 7, olha aqui. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens? Ele disse, venho do fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor. Aqui veja que a expressão está no maiúsculo aí, né? Aí é uma teofania, né? Diferentemente dos outros textos, né? É uma aparição ali do próprio Deus, né? Isso, alguém, né, já usou esse termo aí, muito sabe. Aí ele diz assim, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente e não será contada por numerosa que será. Só tem um problema. Ismael vai nascer, tá bom? Mas tem um problema. Vão guerrear com ele, vai guerrear, não vai ter sossego. Porque a gente também, Deus dá a coisa, porque também, você vê, Deus livra ela, mas não tira a progenitura lá, e não tira a herança do Isaac que vai nascer depois. Mas Deus coloca ela, aí a Bíblia diz o quê? Que naquele lugar Deus a vê. Aqui quero destacar, irmão, esse texto. Por quê? O anjo tem ali uma mensagem específica. Oi. Tá, tem que adiantar. Me ajuda esse negócio aí. Que eu marquei aqui o negócio, mas não estava. Então, olha só. Então, Deus fala. Aí aparece a expressão, que no texto aí, que Deus, o Ber, né, que é o poço onde Deus vê e me ouve. Irmãos, o que Deus está querendo dizer nos dias de hoje? Deus, quando envia um anjo, é porque tem um propósito. O propósito é guardar o seu filho, mas tratar com eles. Tem um propósito diferente do outro. Zacarias, se a gente for ver, Zacarias, mesma coisa. O anjo lhe apareceu, estando no templo, iniciar o turno sacerdotal, e ali vai fazer o quê? O que o anjo vai fazer lá? O que eu quero dizer é o seguinte, Deus usa a sua fonte intermediária, mas com propósito. Ele não vai usar um anjo para poder aparecer e ficar lá te guardando, porque não tem anjo da guarda. Ele apareceu para anunciar o quê? O nascimento de quem? Do João Batista. Outro, Balaão, aqui já é diferente, né? O profeta, que resolve negociar o seu dom, o que Deus faz? O Deus levanta o anjo para poder falar com ele, né? E dizer para ele. Aí a mula que fala com ele. Aqui é a diferença. Enquanto Deus usa um anjo para proteger uma criança, para proteger uma pessoa, Deus usa também um anjo para falar de uma esterilidade que não vai ser mais estéril. Agora Deus também cobra da pessoa que não dá a ouvir a voz de Deus. Vai ter que usar uma mula. Nos dias de hoje, Deus pode fazer isso, irmão. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Por outro lado, a comunicação por visões. Aí eu coloquei a importância da visão. Qual é a importância da visão? A visão, irmãos, é uma forma de Deus dar destaque àquilo que Ele quer falar. Porque a gente, às vezes, fala, a gente quer, mas uma visão fica marcante. Quem lembra?
Se a gente pegar aqui a de Pedro, a gente vai ver exemplificado. Está lá Cornélio orando, Cornélio está lá, e aí está lá, totalmente estranho, diferente, está numa geografia totalmente diferente, está lá Jope, lá numa cidade, né, litorânea, está lá Pedro. Deus dá uma visão para ele, ele rejeita a princípio, mas aquela visão tem uma importância também, porque ela vai modificar o estilo de pregação, e vai modificar e vai inaugurar a pregação aos gentios. Então, Deus vai usar ele, tá bom? Com uma mensagem. Então, a visão foi muito importante, porque os judaizantes ouviram, a própria igreja lá em Jerusalém foi entender diferente, começou a perceber que aquilo que tinha acontecido no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estava acontecendo em Atos 10, na casa de Cornélio, um centurião, gentio, né? E Pedro, um dos mais judaizantes, estava lá como representante, usado por Deus, para na casa de alguém, ele entendeu. Tempo certo, Deus não faz acepção de pessoa. Deus pode fazer isso, irmão. Deus tem uma forma que a gente não entende, mas Deus tem o seu propósito. Por quê? Aí tem importância a visão. A visão não é de qualquer jeito, para qualquer hora. É para algo muito importante. Por outro lado, o objetivo da visão qual foi? Levar o evangelho aos gentios. E qual é o significado disso? Que Deus pode usar quem Ele quiser, para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, de forma que Ele quiser. Né? E, professor, Oi. é interessante que Deus não age de maneira aleatória, como a gente pensa, atirar sem um alvo, não tem perspectiva. Deus dá a visão a Pedro e também dá a visão a Cornélio. Isso. E ele As mensagens se coadunam, se ligam. Pedro recebe a visão, mas Cornélio também teve a visão para chamar Pedro e ouvir a ministração que, automaticamente, através da visão, Pedro já estava bem informado. E aquela dobradinha, né? Fala e visão, tá lá. A visão de Isaías, quem conhece, onde os 3 reinados, né? Substitui o Jotão, sai, entra Acais e depois fecha com Zedequias. Essa é um marco de uma visão que Deus dá a Isaías, o profeta messiânico, onde ele vai responder à Trindade e ali há uma diferenciação naquele processo onde ele vai profetizar, vai exortar e vai cobrar a mudança do povo judeu, né? O povo de Judá, né? E Abraão, que a gente chama da aliança abraânica, onde Deus vai falar a descendência dele, e Deus vai instituir ali, através dessa profecia, que no caso foi uma palavra com uma visão. Então, junto aí pode acontecer. Deus nunca vai fazer algo se não tiver um objetivo maior. Por outro lado, nós temos aí, na parte 3, por causa do tempo aí, nós temos a comunicação por sonhos. Isso aí é forte mesmo. Desde os tempos mais remotos, diversas culturas viram, né, nos sonhos uma forma de comunicação com os deuses. No caso de Israel, um povo monoteísta. Os sonhos eram um meio muito comum de comunicação. O sonho hoje, você vê, as pessoas, né, que tentam adivinhar sonhos. Né? Por exemplo, tem a hidromancia. O Nostradamus fazia a hidromancia. Então, ele olhava numa bacia com água e dali havia suas revelações. A quiromancia, né, que é a leitura de mãos, né? A necromancia, que ainda é uma prática, né, entre os espíritas, né, que é as falanges, onde ele canaliza, o médium canaliza um morto, que é o necromante, que canaliza uma pessoa que fala através daquilo ali. E foram outras práticas que existem hoje, as chamadas mancias da vida, né? Os tratados, essas coisas todas, a astrologia. Mas o sonho é muito importante. Nós vemos aqui 3 pessoas, né, importantes. Por exemplo, o José é o sonhador, todo mundo sabe o sonho dele, são 2 tipos de sonho diferentes, com 2 desenvolvimentos diferentes. Um fala dele em relação à sua família, o outro ele fala em relação ao próprio aquele mundo antigo, né? E os passos que são dados para ele realizar e concluir. O outro é a interpretação importantíssima do copeiro, do padeiro, né? Engraçado que ele interpreta o sonho e o copeiro lembra de mim, passaram 2 anos e não lembrou. Aqui vai um negócio interessante. Às vezes que você acha que vai acontecer logo e não acontece, que está demorando, não, Deus não está fazendo demorar. Deus está fazendo para melhorar mais ainda. Não que ser copeiro é ruim, mas espera aí. Alguém para ser, porque a vaga que vai surgir é do padeiro, ser padeiro e ser governador, o que você prefere ser? Deus falou, fica tranquilo, teu negócio não é fazer pão, teu negócio é guardar mantimento. Você vai administrar o mantimento, vai guardar ele, depois vai vender o mantimento. Você vai ser administrador do Egito, né? Bom, por meio aqui, não dá tempo de falar muito, mas nós temos aqui o caso de Daniel, interpretador. Ele interpretou um sonho extremamente importante. Enquanto esse aqui falava
de um tempo, né, que o próprio Egito e o mundo sofreria. Aqui ele fala das consequências da sequência, aquela estátua que todo mundo sabe, né, cabeça de ouro, né, o peito de bronze, né, isso que fala dos 4 impérios, fala do Império Babilônico, Medo-Persa, fala do grego e fala das 2 pernas, que são os chamados impérios do Oriente e do Ocidente, que é chamado ali o império, por exemplo, romano, né? E alguns dizem que os 10 arteiros são as 10 confederações, mas isso já foi falado e acabou que não se concluiu. Hoje sabe que não é isso. E a pedra que esmiuça, né, e quebra toda a estátua. E faz esse estágio aí, né? Muito importante essa interpretação, porque isso vai ser um desvio de água e o Daniel vai ser visto de outra forma, assim como foram os seus amigos. Isso é importante, porque Deus pode dar uma interpretação de sonho, não é qualquer sonho. Sonho, tem gente que dorme com barriga cheia, mas tem Deus que revela sonho. Não sei se alguém já teve isso aqui. Né? Não é qualquer sonho, de qualquer jeito, de qualquer hora. Não tem a faculdade ou então a especialidade de interpretar sonho. Eu lembro até que tinha uma época que o pessoal dava uma caixinha assim de promessa, tirava um versículo, dali o cara contava a história toda. Já viu isso? Na casa de fulano. Vai lá na casa do fulano que tem uma caixinha. Nem era a Bíblia, uma caixinha de promessa. Que é a bibliomancia, né? A gente consulta a Bíblia, né? E por último tem o medianita. Essa história aqui é muito legal porque ele é um soldado que teve um sonho. Então Deus pode usar, por exemplo, o sonhador. Engraçado que o Jacó, que é o seu pai, deixou de sonhar, né? Ele já teve sonho também. Lembra da escada que subia e descia? A gente esquece, né? Porque ter sonho é muito importante. O sonho não envelhece, não tem tempo. Quem sabe você está com idade aí, Deus ainda vai te dar muita coisa para você fazer. Aquele sonho que parece que está perdido, não está perdido. Só está na economia de Deus. Quando você entender isso, colocar em prática, o sonho vai acontecer na sua totalidade, em nome de Jesus, né? E esse sonho é importante porque eles começam a ver que o Gideão, que foi levantado, depois chamado de Jerubbaal, porque destrói todos os altares de Baal em Jerusalém, o pessoal, essa aí é a espada de Gideão. E a opressão era muito grande, né? E também a submissão do povo. Aí Deus vai usar Gideão de uma forma extraordinária. E aqui vai um detalhe importante para trazer para os dias de hoje. Deus não precisa de muitos, né? Porque daqueles 32 mil só vão ser 300, né? Esse que é o detalhe. Ele não bebe água de qualquer jeito, né? Talvez não sei como você está bebendo água, mas eles fizeram de um jeito que ali era estratégia, né? De quem estava vindo, do que estava bebendo, o gosto que tinha, se bebia pouco, se bebia muito, dependia do gole que eles davam, né? E por último, aqui nós temos aqui a experiência da comunicação divina. Então nós vamos ver aqui a êxtase, o transe, né? Vamos dizer, o arrebatamento de sentido, como diz a Bíblia. A gente pega e vai ver lá. Qual é a experiência, qual é a tua experiência de comunicação com Deus? Você já orou e Deus falou contigo, teve uma visão, tem gente que viu uma luz, outro viu não sei o quê, não importa. Essa primícia é de cada um de nós, né? Isso aí é importante, porque existem as fontes, que são algo que nós consultamos, e tem aquelas que nós vivenciamos. Então tem coisa que você vai consultar, vai ler, mas tem coisa que você vai vivenciar. Então você pode expor o que você leu, o que você consultou, mas o que você viveu também. Deve ter alguém aqui que tem uma experiência, com certeza, nesse nível aí. Não sei se vocês lembram, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 12, no verso 2, ele descreve que ele foi de uma êxtase. Ele não sabe se foi o Espírito, foi mais que ele foi arrebatado ou transladado, né? Ou de sentidos, para poder Deus revelar coisas profundas. Quem sabe Deus está vendo? Quem não lembra, por exemplo, também, né, de lá em Atos dos Apóstolos, que teve Estevão e depois teve, não sei se alguém lembra dele, o próprio, quem lembra aí do um dos diáconos que vai ser considerado como evangelista? Hein? Isso, o que acontece com ele? Deus translada ele está em um lugar pregando e vai para um caminho que está lá o eunuco de Candace. E aí ele entende o que lê, ele senta ao lado dele, explica para ele, estava lendo o profeta Isaías, onde estava falando do matadouro, e ele explica que ele é Jesus, no meio do caminho, 2 horas depois, mais ou menos, ele está pedindo para ser batizado. Quem sabe Deus vai usar você dessa forma, vai te transformar você. Por último, nós vemos o Elias, né, que fala justamente sobre essa questão do trânsito, onde ele... não sei se dá para ler essa passagem aí, mas se você ler essa passagem, tem quantos minutos aí? Me ajuda aí. 10, né? Então dá para te ler. Quem pode abrir a sua Bíblia aí?
e ler o primeiro Reis, né? Quem pode ler? E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Então você vê que cingir os lombos aí, cingir os lombos a túnica era muito longa, né? Então cingir os lombos é como se levantar, né? Fazer isso aqui, aparrar o cinto para levantar. E ele vai, olha só quando vai percorrer 30 quilômetros, não é isso? Mais rápido que os cavalos de Acabe. Deus foi lá e falou: meu filho, você vai virar um flashman. O Bolt foi embora. Deus pode fazer isso? Pode, eu creio, irmão. Né? Quem sabe você está aí, tem gente esperando ser chamado, Deus pode ir lá, 30 quilômetros mais rápido, ser chamado no seu concurso, sei lá, no seu projeto aí de vida, ou no seu processo que está aí jurídico, pô, não sai nunca, você tem 5 anos isso aí, Deus pode ir lá apressar as coisas, te colocar na frente do rei de Acabe, tá? O irmão está recebendo ali. Não sou profeta desse tipo não, mas Deus também faz isso, né? Isaías, sua visão, que leva a angústia e a tribulação. Então você vê aqui que é diferente, né, as experiências de cada um. Tem muita experiência na Bíblia, né? Se você for ver muitas coisas que a Bíblia fala sobre visões, sobre sonhos, não é isso? Interpretação de sonhos, mas essas aqui são que marcam. E aqui é uma reflexão para cada um de nós, né? Eu coloquei isso aqui porque eu vou fechar com o negócio. Então, por exemplo, o que é o reino para você? Não, faça essa pergunta para você mesmo. O que é o reino para você, o reino de Deus, né? É algo que você pode prevaricar, esperar, negociar, né? Ou é algo de imediato para a sua vida? Estão vendo os últimos dias, irmãos. Então, nós, como, vamos dizer, profeta, né? Porta-voz de Deus, né? Que temos a mensagem que Deus tem nos dado para nós pregarmos e anunciarmos, né? Está cada um de nós aqui. O que é o reino para a gente? Jesus falou que o reino não é comida nem bebida. Se você for ver a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, são 3 capítulos falando sobre o reino. Ora ele fala do reino de Deus, ora fala do reino dos céus. De qualquer forma, é o reino. O reino, quando no reino tem uma matemática esquisita, né? Porque quem divide, multiplica. O menino dá os 5 pães e 2 peixinhos, é multiplicado. No reino de Deus, quem perde a sua vida, acha. E quem senta no primeiro lugar, nem no último, talvez, vai sentar. No reino, se pedir para andar uma milha, você anda 2. E se der uma face, você oferece a outra. Esse é o reino. Né? Os que se assentam, às vezes, à frente. E aquele que você dá um banquete para quem não tem. Esse é o reino, irmão. No reino, totalmente diferente. Né? Outra. O que você tem feito para o reino? Se você entender o que é o reino, o que você tem feito para o reino? Né? Aproveitar até aqui e falar do sócio. Você já doou alguma coisa para alguém? Já participou da campanha? Isso também é ser profeta, irmão. Tem gente necessitada. A voz do que clama nas comunidades, que clama às vezes, não tem a voz que clama no deserto, tem a voz do que clama dos necessitados. Né? Daqueles que precisam ouvir uma palavra. Né? A gente trabalha muito com centro de reabilitação. Então, às vezes, a pessoa está lá. Você pode tirar um dia para visitar. Nesse período até está melhorando agora com a máscara, pelo menos aqui no município do Rio, vai melhorar. Mas tem muita gente que precisa ouvir uma voz. Às vezes as pessoas vão lá no sócio, elas às vezes não querem nem nada, elas querem só ouvir as pessoas. Minha esposa mesmo. De vez em quando, não, irmã, eu só queria conversar com alguém. É verdade. E quem faz trabalho de rua sabe, a pessoa não quer comida, não quer água, quer conversar com alguém. Outro dia eu estava fazendo trabalho de rua, e o moço falou: moço, o senhor pode conversar comigo, porque de dia eu não existo, só existo de noite. Eu falei: como assim? Não, porque eu de noite aparece gente aqui para falar comigo, me dar comida, mas eu não quero comida, não quero água, eu quero que alguém converse comigo. O senhor pode se sentar e conversar comigo? Porque quando chegar de ninguém vai me ver. E os que vão me ver vão achar que eu sou bandido, ladrão, e vão me expulsar da frente de um estabelecimento onde às vezes eu peço uma comida que às vezes eu não tenho e está jogando fora. Vai embora não, fica aí. O que você tem feito para ganhar almas? Né? Porque o profeta ele está ali. O reino gira em torno da gente de almas. Qual é o produto do evangelho? Ganhar almas.
Abrir igreja está inserido ganhar almas, né? Esse é o nosso investimento maior, né? Você, como profeta, você tem atendido ao chamado de Deus? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou tem corrido? A Bíblia diz que a purificação dos lábios não é porque ele estava impuro, é porque ele precisava entender que tudo ali precisava, e inclusive ele. Quem sabe Deus está chamando você para poder falar para alguém? Já está discipulando alguém? Você está discipulando alguém? Quem está discipulando alguém aqui? É? Pastor, mas eu não fiz. Você pode dar tempo ainda, não é isso? É. Está discipulando de Vanei? Só Jesus, né? Não, mas está dando certo. E essa frase aqui serve para você. Já pensou em ser voluntário? Já pensou em ser voluntário? Né? Quem sabe você quer ser um voluntário aí? Porque se você for ver, Isaías vai se pôr na posição. E a Bíblia fala de muitos que se posicionaram assim. Então, se você está aqui, de alguma forma você é voluntário em alguma coisa, né? Então, se você nunca foi voluntário, está na hora de você pensar em ser voluntário. O que a gente precisa mais, a obra de Deus, é voluntário. Profetas que se disponham, como fez o profeta Isaías. Pastor, mas eu não vi nenhum serafim ali. Não precisa ser serafim aparecer. Pastor, mas não tinha asas, apareceu sem asas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Inclusive, a tradição judaica diz que eles não tinham asa, né? Essa história de anjo, isso aí vem da época aí medieval, esse negócio de anjo com asa, tá? Esse negócio de anjo com asa é outra conversa. Por último, eu boto essa frase aqui e fecho dizendo que sejamos profetas comprometidos com o reino de Deus, anunciando o evangelho que pode mudar a vida de forma radical e total. Porque Deus não faz quebra-galho, Deus não faz reforma, Deus não recicla, Ele transforma. É de uma vez por todas. Não pode botar um remendo velho numa roupa nova. Nem colocar um vinho novo no odre velho. Né? E por último, queria que você lesse comigo, fazer igual na escola. Vamos lá? Vamos ler comigo, todos juntos, para não ficar só eu lendo? Eu vou fechar aqui. Vamos ler, fazer igual eu faço no colégio, quando dou palestra. Vamos lá, numa voz uníssona, igual um coral, que está todo mundo organizado, orquestrado, cada um na sua voz. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Para a glória de Deus, faltou ali, tá? Que eu errava também. Outro dia eu vi o pastor Arnaldo falando isso aí, eu acho que tinha errado, não foi? Não sei se foi o senhor que falou. Foi o pastor Odilton que falou. Desculpa, pastor Odilton. Mandou consertar ali na hora. Tá bom, Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estava pensando, né, nesses últimos tempos, tem muita gente dizendo aí coisas em nome de Deus. Deus me disse isso. O autor coloca essa questão, né? Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Há pouco tempo teve até um pastor aí que disse que no dia 30 de março, lembra dessa história? O anjo da morte ia passar, ia matar, morrer muita gente. Mandou, fica em casa, fica em casa, né? Fica em casa. Aí o anjo não passou, aí ele, Deus mentiu para mim. E ele tem que ficar em casa. Deus mentiu para mim. Agora tu vê, cara, o nível Olha, que nível Cara, é coisa de doido, mano. Coisa de doido. Ainda bem que meu discípulo Edivanei não é desses. Tá dizendo Edivanei aí, quando eu subir, se ele estiver perto de mim, vai herdar o dobro do meu boleto, né? Não é o dobro do meu espírito, não, né? Unção dobrada do espírito, não. O dobro do boleto. Vai pagar. Não é, gente? Gente, caramba. Deus mandou aqui, Deus mandou ali. Rapaz, cuidado com isso. Não é? Muita gente, muita gente. Não é? Só não ter orientação de Deus, não orar, não buscar, não ler a palavra. Aí fica aí refém desses caras. Tem muita gente que para impressionar pessoas, às vezes para... Gente, não é incomum pessoas que, às vezes, para manipular outras pessoas, se utilizam do divino, né? Se utilizam daquilo que é transcendental para impressionar pessoas, às vezes até para se locupletar, para se receber... Gente, é muita gente pilantra que tem aí, não é? O que você ia falar? Você ia falar alguma coisa? Enfim. Desculpa aí, um comentáriozinho, mas Deus usou a mula para se comunicar com o Faraó e alertar ele.
Cara, tem razão. É verdade, parece, faz sentido. Não, mas esse, na verdade, isso é um espírito de mentira, rapaz. Isso é um espírito, é um negócio, o convencimento desse cara é um negócio absurdo. É absurdo, é um negócio assim, é um espírito de encantamento mesmo. E isso faz parte desse momento que a gente está vivendo aqui agora. Gente, é um negócio... mais uma vez eu vou pedir para vocês aqui, eu sei que eu estou falando do negócio de espírito desse momento que a gente está vivendo aqui agora, né? É um momento muito difícil. Até crentes estão desavisados, né? Ouvindo a história, não entendendo exatamente o que está por trás de tudo isso, e às vezes reproduzindo falas que são as falas desses ideólogos de Satanás, essas ideologias malignas que estão aí, e o crente está aqui achando que é o paladino da justiça. Não, mas é porque, não, o negócio é muito sério, cara, muito sério, muito. Fala, meu querido, o que você ia dizer? Acredito, né? Uma igreja, entre aspas, evangélica, né? Eu sei disso. Mas olha, aí o caminho é esse. A libertação se dá pelo entendimento, pela leitura das escrituras. A pessoa fica lá só refém, só o que o outro fala. Peraí, pô. A gente vai, os bereanos que você, né, André, falou aqui a escola bereana é exatamente isso, vai ver. E se aqui alguém falar alguma coisa que a gente vê que está fora do... Meu irmão, é tramontina, é faca. É na hora. Não, a gente não vai esperar a pessoa terminar de falar, não, é na hora, pode ter certeza. E se eu um dia aqui, ou qualquer um que vier falar aqui, falar alguma coisa que esteja fora das escrituras, meu irmão, se levantem na hora. Aqui não. Aqui não. Será para todo mundo. É maravilha, glória a Deus. Deus abençoe, irmão, seja bem-vindo. Prazer tê-los aqui. Ó, Deus não inclina-se para satisfazer desejos de curioso, não, mas aqueles que amam a palavra, aqueles que querem crescer na graça do conhecimento, Deus, ele né, está muito afim. Fala, Gonçalo, diga. Vou falar uma coisa para você, Gonçalo. Em algumas questões eu sei o que significa isso. Eu tenho dito nos últimos tempos o seguinte: meu irmão, se você é cristão e ninguém te odeia, tem alguma coisa errada contigo. Se você, eu estou bem com... Não, eu me dou bem com todo mundo. Não, eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que tem gente que tem que te odiar. Acredite. Eu não estou dizendo que você tem que brigar com o teu vizinho, não, sabe, tentar impor as... Não, mas se ninguém te odeia, tem alguma coisa errada contigo. Não é? Lá na live, Vaninho, que a gente fez, que eu falei do NPC aqui, um crente colocou assim: irmão, vocês não têm medo de serem perseguidos? Está lá em Tito. Né? Aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá para perseguição. Caramba, se eu vou ser perseguido, é porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, é o melhor dos mundos, mano. Não interessa o que vai vir. Não interessa. Agora, infelizmente, eu vou dizer para vocês, o evangelho do tô salvo, tô curado e tô feliz, sabe? Infelizmente está graçando em muitos lugares. Não tem nada a ver com isso. Tô salvo, tô curado, tô feliz, sabe? É vitória. Não é só vitória não, mano. No mundo tereis aflição. Cuidado, tá? Vitória é bom? É, mas o pau quebra, não. O pau quebra no lombo. Também não é só o pau quebra no lombo, não. Tem gente também que só vive na prova também, mas não consegue entender, né? Não tem um refrigério também, né? Não tem uma bênção, não tem nada. É só, meu irmão, tribulação, moenda, funil, né? O ralador porra, não, pelo menos não é assim, não. Mas nem tanto, né? Nem tão pouco. Então, meu irmão, o evangelho só sofre, mano. Sofre, meu Deus. Quantos aqui querem agradecer ao Senhor pela... Deus abençoe, pastor Mourão.
Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Eu vou pedir a vocês, se não assistiram, né, essa live do NPC, vale muito a pena, gente. Mas não é pouco, não. Estou brincando, não. Vale muito a pena. Participamos eu, Edivanei e a professora Cristiane Tebaldi. A gente trouxe algumas coisas importantes aí sobre isso e acho que vale a pena. Os irmãos, quando tiver, coloca lá o áudio, fica só escuta, não precisa nem ficar ouvindo a cara feia da gente, não. Né? Deus nos abençoe. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos porque tu és bom, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Pedimos a Deus a tua bênção sobre nossas vidas. Leva-nos, Deus, em paz para os nossos lares. Guarda, Deus, nossos familiares, a nossa casa, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas santas mãos. Seja conosco, nos dê um final de semana abençoadíssimo na tua presença, uma noite de paz, de um sono tranquilo e reparador. Seja conosco, ó Deus, enquanto estamos aqui, Senhor, na tua casa, nos preparando, estudando, conhecendo, Deus, a tua palavra. Cuida de nós, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a vida do pastor André, seja com ele, com sua esposa, com sua casa, com seus filhos. Abençoa, Deus, a sua vida no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Vão em paz. Semana que vem nós não teremos reunião de obreiros aqui, então teremos só a gravação, a aula gravada. Tá bom? Deus abençoe. Paz. Irmão, ele está vendendo...